Volta aqui na segunda edição do CBN Esportes, bota o hino do Guarani, vamos falar do Mugrão que joga no sábado, 11 da manhã, nada mais, nada menos que o Cruzeiro que vem pela frente aí, hein? E no Guarani tem jogadores que não podem jogar porque são no Cruzeiro, e no Cruzeiro tem jogador do Guarani que não pode jogar porque é do Cruzeiro que é do Guarani. Então daqui a pouco a gente vai falar. Representação do Guarani e olha só, hein? O Guarani se representa para começar esse trabalho dessa semana que tem um jogo duro pela frente. Não conta com o Castan, aliás o Castan estava em São Paulo durante o dia de hoje, participando de programas de televisão lá em São Paulo, tudo mais. E tem também o diretor executivo passando que pode estar certo, não é, meu caro Júlio Nascimento? Cabela, o Guarani se reapresentou nesta segunda-feira depois do empate contra a equipe do CRB no final de semana na estreia do técnico Moser Santos, que sabe que vai poder contar pelo menos com a volta do goleiro Maurício Kozlinski. Ele que cumpriu suspensão na última rodada foi substituído pelo Arthur Gazi, que fez a sua estreia como profissional, mas o Kozlinski já fica à disposição, pode entrar em campo nessa partida contra o Cruzeiro. Inclusive os ingressos já estão à venda. Torcedor que quiser acompanhar o jogo do Tobogã, que volta a ser aberto, ou então da Cabeceira Sul, R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. No setor de vitalícias, R$60 a inteira, R$30 a meia entrada. E no tobogã inferior e também os ingressos para a torcida do Cruzeiro, inflacionados, hein? R$100 a inteira, R$50 a meia entrada. Estes os valores, os ingressos estão sendo vendidos por enquanto através do sistema online, mas a partir de quinta-feira as bilheterias estarão abertas às 9 horas da manhã, se estendendo as vendas físicas também até sabadão no dia do jogo. Rodrigo Pastana foi confirmado como executivo de futebol, né? O Guarani ainda não confirmou a nomenclatura do Rodrigo Pastana, se diretor de futebol, como estava sendo no Vitória, se executivo de futebol, como foi na outra vez do Guarani, ou então se como superintendente de futebol, que é exatamente a nomenclatura utilizada para o cargo de Michel Alves. E ele já chega com uma grande missão, viu, Cabela? Resolver a situação de Leandro Castan, que não viajou para Maceió, depois de pedir desligamento do Guarani, permaneceu em Campinas e agora aguarda o desfecho dessa situação, se fica ou não para a sequência da Série B. Pois é, hoje, no começo da tarde, o Leandro Castan participou de um programa de televisão em São Paulo, esteve lá numa comemoração dos 10 anos da Libertadores, da conquista da Libertadores do Corinthians, né, que se comemora hoje, 10 anos da conquista em 2012, e ele esteve em São Paulo, portanto, participando desse programa de televisão. Eu acho que o Castan já é carta fora do baralho, né, Carlão? Tá com jeito, né? A torcida já não tem mais paciência, né? O Castan dá a impressão que também não tá feliz no Guarani, né? Tanto é que depois do jogo contra o Ituano, em que ele foi ali um dos responsáveis pela derrota, ou participou de lances importantes que culminaram com jogadas ou gols do Ituano, né? E ele já fez sinal para a torcida. Quando começa essa rusga é muito difícil, a não ser que o cara consiga desempenhar em campo algo fora do normal, né, estratosférico, né, mas acho difícil, infelizmente para o Leandro Castan. É um final de carreira meio conturbado, né, até porque ele passou algum tempo no Vasco, mas caiu com o Vasco, permaneceu na Série B com o Vasco, veio para o Guarani também, não deu liga, então acho difícil a permanência do Castan. E o Júlio também traz informações a respeito aí do Mozart, que fala sobre melhorar o elenco do Guarani. Cabela, o time do Guarani segue também se preparando para o compromisso contra o Cruzeiro no final de semana, e nomes que estavam com poucas oportunidades no elenco do Guarani serão avaliados mais uma vez pelo técnico Moser Santos. Ele tem optado por dar mais oportunidades para jogadores que não estavam com tantos minutos assim, como o zagueiro Derlan, o meia Vitinho e o atacante Lucas Venuto, mas o Mozart falou sobre a importância de colocar novamente estes atletas no planejamento e dar mais confiança a eles. Exatamente, foi o que aconteceu hoje, né? O Vitinho foi o primeiro jogo dele como titular, e não é porque ele saiu no intervalo que ele estava mal, não, só queria fazer um ajuste, e ele vai ser um jogador extremamente importante para nós, porque ele é realmente muito talentoso. Aí o Lucas Venuto é um jogador que vinha tendo poucas chances, e aí o Ludic também, e o Ludic entrou muito bem, né, na lateral, é importante frisar isso. O Derlan é um jogador que não vinha atuando há um bom tempo, porém ele foi meu jogador na Chape, já conheço bem. Então é normal, nessa mudança você acaba dando oportunidades, é um elenco qualificado que nós vamos fazer alguns ajustes agora na abertura da janela, como outras equipes irão fazer.
Mas falando especificamente assim do jogo, e o jogo passado, né, sob o comando do Ben-Hur, os primeiros 30 minutos foram muito bons, assim, na minha opinião. Foi um jogo bem igual. Ele acabou saindo do controle depois que tomou o gol. Então, é uma equipe que tem condições de reagir. Prova disso foi o segundo tempo que nós fizemos. E o primeiro tempo também não foi um primeiro tempo ruim, apesar do controle maior ter sido do CRB. O Guarani também segue em busca de mais reforços, até porque no dia 18 de julho teremos a abertura da janela de transferências. Pois é. Hoje, nunca uma janela de transferência foi tão esperada em Campinas. Dos dois lados. Estamos falando do Guarani agora. Dos dois lados. Agora do Guarani. Só se fala em janela, né? Aliás, tem um ouvinte que participou aqui perguntando, cara, eu não achei mais aqui onde está a mensagem que ele nos mandou aqui, mas ele perguntou o seguinte, quem que pode perder, quem que pode ganhar com essa janela de transferência, né? O Guarani pode perder jogadores, a Ponte Preta pode perder, quem chega, quem pode melhorar e tal. Eu acho que o Guarani tem mais possibilidade de perder jogadores. Né? Eu acho que o Guarani tem jogadores que despertam um interesse maior. A Ponte, esse time, eu vejo o Luca. Mas o Luca, eu tô sentindo ele tão inserido dentro da Ponte Preta que eu acho difícil. Não pelas propostas, mas por ele. Sim. Eu sinto que o Luca não vai abandonar o barco, não. Mais proposta, poxa, atacante que faz gol nesse time complicado da Ponte, né? E o Guarani... Cuiabá não pode vir, Cuiabá tem dinheiro. Eu acho que as propostas chegam. Pega um Avaí, pega um Cuiabá, pega um Goiás, um América Mineiro. Ontem o Wellington Paulista machucou. E o América é um time hoje estruturado, um Fortaleza. A propostas de clubes assim chegam a todo instante. Pro Luca, um cara com 31, 32 anos, fazendo gol a todo instante. E o Guarani, eu acho que tem jogadores mais valorizados. Se você pegar o Kozlinski, aliás, o Kozlinski ficando fora, uns cartões bobos, né? Há pouco tempo também surgiu uma polêmica, de repente ele poderia ir embora. O Giovanni Augusto é um cara que é valorizado, o Matheus Pereira não pertence ao Guarani e é um jogador valorizado, um jogador que o Cruzeiro pretende fazer uma moeda. Então são jogadores que podem sair. Eu acho que esses que eu citei são os principais. E o Guarani... Por exemplo, sai um Giovanni Augusto, mesmo o Giovanni não apresentando um futebol convincente, mas o Giovanni Augusto, é uma referência. O Kozlinski falhou em alguns momentos, mas é um goleiro que deu uma outra cara para o Guarani. E o Matheus Pereira não pertence ao Guarani, né? Então aí fica muito, muito difícil, mas é uma referência técnica desse time também. Aliás,